é psicoterapia hoje, né? Há muitos anos atrás, eu li um livro de um psicanalista chamado Paul Goldman, parece. Ele escreveu, o título do livro era 100 anos de psicoterapia e nada mudou. Eu me lembro que também no nosso último encontro aqui, falou-se um pouco sobre se a psicoterapia tem um fundamento ou não tem um fundamento, e se de fato, né, ela é efetiva na sociedade, né, na sociedade que a gente vive, e se ela existiria ou não numa sociedade melhor. Então eu queria começar por aí. O que você anda pensando sobre isso? Muito bem, então vamos lá. Bom, eu penso que a questão da psicoterapia, eu penso que nesse momento histórico se precisa abordá-la sobre duas perspectivas fundamentais do ponto de vista. Uma primeira perspectiva é o fato de que nós podemos encontrar na psicoterapia raízes já na antiguidade, né? Já na antiguidade. A gente vai encontrar, desde lá dos gregos, toda uma prática, né, que acontecia de um ponto de vista interrelacional, portanto, muito semelhante àquilo que nós fazemos hoje em dia, né? E eram práticas que estavam relacionadas às grandes escolas filosóficas, né, nas quais o diálogo, né, a tentativa de trabalho consigo, né, acontecia ao redor de noções, por exemplo, como a noção de liberdade, né? A gente vai ter, desde a antiguidade, essas duas vertentes que vão abordar o trabalho consigo mesmo em uma perspectiva interrelacional, que considerava a verdade aquilo que de algum modo o indivíduo tinha dentro de si e que precisava, através do diálogo, vir a poder manifestar, né? De tal maneira que o indivíduo pudesse vir a ser, né, de certo modo, o seu modo de ser, uma encarnação da verdade que o habitava, que era vivido como, né, algo de profunda transcendência, que até superava a questão da verdade, até aquilo que nós chamaríamos hoje da subjetividade. E havia também uma outra perspectiva que não era tanto de desenterrar a verdade de dentro de si, mas apresentar a verdade por meio de diálogo, de tal maneira que o outro, né, precisaria absorver, subjetivar, introjetar a verdade, né? Então, uma primeira raiz que eu acho que é importante, a gente já encontra desde a antiguidade, em que o ser humano foi sentindo a necessidade, de acordo com a sua própria condição de vida, de acordo com as vicissitudes da existência, né, os grandes dramas que o ser humano vive ao longo da existência, encontrar recursos suficientes, né, a fim de poder fazer frente àquilo que o destino poderia proporcionar. Toda a perspectiva, né, era ganhar, na linguagem de hoje, né, ganhar uma certa resiliência diante das dificuldades do destino, ganhar um posicionamento a partir da própria interioridade acima das vicissitudes difíceis da vida, para que o indivíduo pudesse ter uma possibilidade, né, de preservar-se, afirmar-se diante das dificuldades, né, que poderiam ocorrer na vida de uma pessoa. Perfeito. Isso me lembra duas digamos, acho que duas técnicas, né, desta época. Uma delas de Pitágoras, que através da sua guitarra, né, ele se encontrava com as pessoas e através da música ele procurava chegar a esses pontos que você estava citando. A outra técnica, que eu acho que não era bem uma técnica, era mais um drama, no teatro de Dionísios, que me parece que é da onde vem a palavra terapia ou terapeia, não? Onde o ator ele buscava, através
do seu emocional, né? A presença emocional do ator era muito importante, inflamar a plateia, isto é, criar uma empatia, uma ressonância forte com a plateia, para que a plateia, junto com ele, pudesse viver essa emoção e transformasse alguma coisa na sua vida. Isso faz algum sentido para você? E outras técnicas também que existiam ao lado dessa que você está falando. A técnica do diálogo propriamente dito, que você vai encontrar nas escolas platônicas, Sócrates, né? O diálogo como uma forma de transformação de si. E também técnicas que tinham a ver com a leitura, né? De ler textos, fazer diário, né? Diário que não era da Luluzinha, né? Mas um diário como uma maneira de poder se situar de um modo que pudesse dar consistência, né? Para o próprio eu, para enfrentar as vicissitudes da vida. Então a gente percebe, né? Nós estamos conversando que é essa raiz muito antiga, né? Que são técnicas, são procedimentos, são perspectivas filosóficas, né? Decorrentes do fato da própria consciência da instabilidade, da precariedade do ser humano diante da vida e uma necessidade de se preparar para a existência, né? Perspectiva essa que muito entranhada de que o ser humano é incompleto, é instável, precisa de um trabalho para suportar a vida. Esse é um fator que eu acho bem interessante. Agora a gente encontra também uma outra raiz que era decorrente da modernidade, né? Onde a gente percebe, né, que vai ocorrendo diferentes práticas, diferentes técnicas, sim, para lidar com as vicissitudes da vida, mas não só, né? Uma das coisas que eu acho que é curiosa e preocupante, né, é que a partir da modernidade, que é quando a gente pode falar de fato que surge a psicoterapia como prática instituída, né, que seja nas duas linhas, seja na linha de Freud, né, lá em 1900, e também na mesma época vai surgindo toda a perspectiva mais positivista, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, a gente começa a perceber também que começa a surgir também uma prática que não é só da ordem para lidar com as vicissitudes da existência, que é uma prática que vai tentar lidar, né, com a decadência da relação humana, né, porque a verdade é que a partir da modernidade, e a gente vai assistir isso de forma galopante até os dias atuais, onde você vai observando que a possibilidade de relação humana acontecer, da questão da convivência, né, vem se deteriorando ao longo do tempo, né? A gente vai perceber, por exemplo, que também como decorrência, né, da perspectiva moderna, se você olha o mundo como é constituído hoje, a gente não tem espaços de convivência. As pessoas não convivem no shopping. Correto. Né? Não existem as praças desapareceram. Né? Eu me recordo que meu avô, por volta de 4 horas da tarde, ele tinha um banquinho que ele havia feito, ele próprio, e ele colocava um banquinho na porta de casa e se sentava. Né? Isso era prática no bairro. Né? As pessoas se sentavam e elas se visitavam e conversavam sobre a vida. Né? Era uma psicoterapia comunitária. Era uma psicoterapia comunitária, corretamente. Mas que já era dada pelo próprio estilo de vida. Fazia parte da cultura, né? Fazia parte da cultura, né? Fazia parte da cultura. Eu me recordo, por exemplo, eu era menino, na rua, de repente, quando existia uma casa onde tinha um grande número de pessoas na porta, entrando e saindo, alguém tinha morrido. Né? Então era público, não acontecia na invisibilidade de um hospital, né? Não. Então havia essa experiência comunitária, né? E a gente vai perceber que com a modernidade, cada vez mais, houve uma deterioração das relações humanas e a gente vai vendo que, de repente, o terapeuta ele vai ocupando um lugar também que não é só da ordem daquele que ajuda a lidar com a existência, mas daquele que vem suprir a falta do amigo, né? A falta da convivência familiar, né? A ponto de por exemplo, um garoto, né? Eu lembro, já faz isso uns 10 anos, né?
um garotinho por volta de 6 anos, eu era terapeuta desse garoto, e certa vez ele me disse que ele estava tentando ver se conseguia um namorado para a sua avó. Né? Eu falei, ué, por que você quer arrumar um namorado para a sua avó? Ele disse assim, Gilberto, eu preciso de um avô. Né? Claro. Né? É interessante, né? Então a gente vai vendo que vai ocorrendo a necessidade que o terapeuta venha suprir, né, deficiências, deteriorações das próprias relações humanas. Então é um adendo a essa questão que vinha desde a antiguidade da transformação de si, de poder lidar com as vicissitudes da vida, mas também lidar com a decadência, né, das relações humanas. Isso é tão importante porque eu acho que hoje em dia a tendência do ser humano é uma tendência solitária, né? Estar só. Né? Você falou de um garoto, eu me lembrei de um paciente meu, por exemplo, que tem 70 anos, que é uma pessoa muito bem sucedida, etc, 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 mas ele precisa vir à terapia porque lá ele encontra justamente esse aspecto humano de poder estar e ser quem ele é, sem representar nada, onde representar situações onde ele acaba não sendo. Quer dizer, a questão da existência que você estava falando antes, ela se dá num campo da intimidade, num campo da cumplicidade, a princípio. Não é? Isso, exatamente. Então, são situações que a gente testemunha, onde as pessoas vão procurar um terapeuta para ganhar pertencimento, para ter uma experiência de intimidade. Né? Então, eu acho que tem sim uma dimensão da psicoterapia, que ela é originária na história da humanidade. Agora tem uma questão da busca de terapia que vem para lidar com as decorrências da modernidade. A busca de pertencimento, a busca de intimidade, a busca de relações familiares, a busca de amigos. A busca de conhecer o próprio corpo. Exato. Porque existe um distanciamento do conhecimento do próprio corpo. O corpo ele passou a ser um objeto distante, um objeto performático dentro da sociedade. Concordo, né? E as pessoas acabam tendo sensações corporais absolutamente comuns e ficam muito assustados com essas respostas, com essas reações corpóreas que aparecem. Como o meu corpo não funciona como o meu smartphone. Não, isso é uma comparação fantástica, fantástica. Aliás, você sugeriu aquele livro, o Psique e Tecne. Eu conheço o Galiberti lá da Itália, né? E eu comprei o livro. E comprei um outro também dele, que são sobre os vícios. Não sei se é um livro pequenininho. E ele coloca os 7 vícios conhecidos e coloca os vícios modernos. E um deles é essa aproximação do consumo de objetos que aparentemente preenchem a existência de uma pessoa. Né? Quer dizer, um objeto como um smartphone, por exemplo, acaba sendo o grande amigo, né? O grande contato que a pessoa tem no cotidiano e constante. Né? E ele é tão poderoso, por causa da falta do contato, imagino eu, não é? Que ele acaba se tornando um vício. Sim, né? sim. Eu não diria que ele se torna, usando uma linguagem winnicottiana, né? Não se torna um objeto transicional, mas sim um objeto acessório, porque ele sustenta a própria condição humana. Exato, muito importante isso, exatamente. Ele não é transicional. Não é transicional, ele é objeto acessório. Ele vem dar o suporte que, como você disse, né? Não há repertório para lidar com o corpo, né? As relações se dão, né? Rapidinho, né? Supostamente. E supostamente você está fazendo contato com uma multidão, né? A partir daquela pequena teoria. Tem uma psicanalista francesa que veio para o Brasil e ela disse uma coisa que eu achei bastante importante. Ela disse que esses objetos, tanto o computador como o uso da internet, por exemplo, como os smartphones, etc., eles ocupam muitas vezes o lugar de antidepressivos. Eu achei isso extremamente importante. Certamente. Que o fato da pessoa ficar ativamente em contato com essa realidade é verdade.
Não é interessante Sim, isso? exatamente, concordo. Então tem um lado que ela levanta como sendo um lado positivo, de fato, pode ser um lado positivo, mas que precisa de uma atenção mais humana também. Claro, porque também passa a ser, sim, ele tem uma função antidepressiva, ele é potencialmente um objeto de comunicação, potencialmente, porque a maior parte das vezes não é, né? E ele pode causar também uma deterioração do humano, né? Então precisa de cuidado, né? Acho que tem aspectos, sim, que podem ser interessantes, mas eles têm outros aspectos que a gente precisa ficar atento, né? E observar e cuidar, né? É nesse sentido, então, que uma outra pergunta que você fez, né? Isso é a nossa conversa. A psicoterapia nada mudou? Não, eu não acredito nisso, né? Mudando rapidamente e profundamente, né, do meu ponto de vista. Justamente porque, vamos dizer assim, a prática psicoterápica que nós realizamos, ela tem raízes na antiguidade, ela tem raízes na modernidade, né? Ela tem mazelas, né, que eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Eu também já tive pacientes, né, que me disseram o seguinte: a verdade, alguns pacientes me diziam assim, a verdade é que há algo de muito sinistro na psicologia. Eu tinha que reconhecer, né? Algo de muito sinistro. O que existe de sinistro, né? O que existe de sinistro é que a psicoterapia, ela nasce, sim, né, da modernidade, e ela também está sustentada por uma série de compreensões extremamente abstraídas da experiência humana. A gente tem as nossas práticas psicoterápicas, elas são norteadas por várias teorias, né, de diferentes perspectivas, as psicanalíticas, as humanistas, né, a de perspectiva comportamental, e são teorias, né? E um dos fenômenos que nós temos como decorrente da modernidade é que essas teorias, elas funcionam como uma realidade em si. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente vai encontrar, isso é um fenômeno muito brasileiro, né? A gente vai encontrar corrente na linguagem das pessoas e no dia a dia, jargões das teorias psicológicas, né, que começam a comparecer como jargões das relações interhumanas, né? A gente tem na nossa sociedade brasileira, pelos meios de comunicação, a gente vai ter, sim, um tipo de fenômeno que são processos de subjetivação, que nós podemos testemunhar, que são decorrentes da influência que as teorias psicológicas tiveram na cultura, que é muito forte no Brasil. Ah, sim, sim. É muito forte, né? E que leva, assim, a uma abstração, né, da maneira como se lida com o cotidiano, né? Eu me recordo de uma amiga que, né, não era psicóloga, né, mas ela usava uma frase que era muito interessante até, né, muito espirituosa, quando alguém tinha alguma expectativa indevida em relação a ela, ela dizia assim: afasta de mim essas projeções pegajosas. Era espirituoso. Claro, muito poético, né? Poético, né? Mas não deixa de ser um fenômeno que a gente vai tendo, né, na verdade, esta convivência com concepções sobre a vida extremamente abstratas, né, que é a projeção, né? Então a gente tem, sim, por exemplo, que a psicologia e as psicoterapias, elas têm também contribuído para que se lide com as experiências humanas a partir de uma referência teórica, né? A própria questão da corporeidade, né, a partir de uma referência teórica, né? Então a gente vai também produzindo questões que o Winnicott ficou muito preocupado já na década de 40, né? Daí 40, 50, o Winnicott vai dizer o seguinte, começa a se dar conta, né? Diz assim: poxa, a psicanálise está produzindo falsos selfies, né? Assim, falsos selfies psicanalíticos, né? E é verdade, né? Onde as pessoas começam a se organizar segundo essas teorias, isso é um tanto quanto complicado, né? Então eu acho que há um excesso, no meu modo de ver. Hoje nós temos no campo da psicoterapia uma questão muito importante, que é o fato da psicoterapia ter excessos de teorias
excessos de referência. Psicologização. Exatamente, exatamente, né? E aí, por isso que eu acho que nós temos um desafio, né? Um desafio na atualidade que, eu diria hoje, que uma pessoa, para ser um bom terapeuta, né? Um bom terapeuta, ele tem que deixar de ser terapeuta. Sim. Acaba sendo o grande amigo, né? O grande contato que a pessoa tem no cotidiano e constante, né? E ele é tão poderoso, por causa da falta do contato, imagino eu, não é? Que ele acaba se tornando um vício. Sim, né? sim. Eu não diria que ele se torna, usando uma linguagem winnicottiana, né? Não se torna um objeto transicional, mas sim um objeto acessório, porque ele sustenta a própria condição humana. Exato, muito importante isso, exatamente. Ele não é transicional. Não é transicional, não é transicional, ele é objeto acessório. Né? Ele vem dar o suporte que, como você diz, né? Não há repertório para lidar com o corpo, né? As relações se dão, né? Rapidinho, né? Supostamente. E supostamente você está fazendo contato com uma multidão, né? Exato. A partir daquela pequena teoria. Tem uma psicanalista francesa que veio para o Brasil e ela disse uma coisa que eu achei bastante importante. Ela disse que esses objetos, tanto o computador como o uso da internet, por exemplo, como os smartphones, etc., eles ocupam muitas vezes o lugar de antidepressivos. Eu achei isso extremamente importante. Exatamente. Que o fato da pessoa ficar ativamente em contato com essa realidade, é verdade. Não é interessante isso? Exatamente, concordo. Então tem um lado que ela levanta como sendo um lado positivo. De fato, pode ser um lado positivo, mas que precisa de uma atenção mais humana também. Claro, porque também passa a ser, sim, ele tem uma função antidepressiva, ele é potencialmente um objeto de comunicação, potencialmente, porque a maior parte das vezes não é, né? E ele pode causar também uma deterioração do humano, né? Então precisa de cuidado, né? Acho que tem aspectos, sim, que podem ser interessantes, mas eles têm outros aspectos que a gente precisa ficar atento, né? E observar e cuidar, né? É nesse sentido, então, que uma outra pergunta que você fez, né? Isso é a nossa conversa. A psicoterapia nada mudou? Não, eu não acredito nisso, né? Mudando rapidamente e profundamente, né, do meu ponto de vista. Justamente porque, vamos dizer assim, a prática psicoterápica que nós realizamos, ela tem raízes na antiguidade, ela tem raízes na modernidade, né? Ela tem mazelas, né, que eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Eu também já tive pacientes, né, que me disseram o seguinte, né, mudando rapidamente e profundamente, né, do meu ponto de vista. Justamente porque, vamos dizer assim, a prática psicoterápica que nós realizamos, ela tem raízes na antiguidade, ela tem raízes na modernidade, né? Ela tem mazelas, né, que eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Eu também já tive pacientes, né, que me disseram o seguinte, a verdade, alguns pacientes me diziam assim, a verdade é que há algo de muito sinistro na psicologia. Eu tinha que reconhecer, né? Algo de muito sinistro. O que existe de sinistro, né? O que existe de sinistro é que a psicoterapia, ela nasce, sim, né, da modernidade, e ela também está sustentada por uma série de compreensões extremamente abstraídas da experiência humana. A gente tem as nossas práticas psicoterápicas, elas são norteadas por várias teorias, né, de diferentes perspectivas, as psicanalíticas, as humanistas, né, a de perspectiva comportamental, e são teorias, né? E um dos fenômenos que nós temos como decorrente da modernidade é que essas teorias, elas funcionam como uma realidade em si. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente vai encontrar, isso é um fenômeno muito brasileiro, né? A gente vai encontrar
corrente na linguagem das pessoas e no dia a dia, jargões das teorias psicológicas, né, que começam a comparecer como jargões das relações interhumanas. Né? A gente tem na nossa sociedade brasileira, pelos meios de comunicação, a gente vai ter sim um tipo de fenômeno que são processos de subjetivação, que nós podemos testemunhar, que são decorrentes da influência que as teorias psicológicas tiveram na cultura, que é muito forte no Brasil. Ah, sim, sim. É muito forte, né? E que leva, assim, a uma abstração, né, da maneira como se lida com o cotidiano. Né? Me recordo de uma amiga que, né, não era psicóloga, né, mas ela usava uma frase que era muito interessante até, né, muito espirituosa, quando alguém tinha alguma expectativa indevida em relação a ela, ela dizia assim, afasta de mim essas projeções pegajosas. Era espirituoso. Claro, muito poético, né? Poético, né? Mas não deixa de ser um fenômeno que a gente vai tendo, né? Na verdade, esta convivência com concepções sobre a vida extremamente abstratas, né? O que é a projeção? Né? Já faz isso uns 10 anos, né? Um garotinho por volta de 6 anos, eu era terapeuta desse garoto, e certa vez ele me disse que ele estava tentando ver se conseguia um namorado para a sua avó. Né? Eu falei, ué, por que você quer arrumar um namorado para a sua avó? Ele disse assim, Gilberto, eu preciso de um avô. Né? Claro. Né? É interessante. Né? Então a gente vai vendo que vai ocorrendo a necessidade que o terapeuta venha suprir, né, deficiências, deteriorações das próprias relações humanas. Então é um adendo a essa questão que vinha desde a antiguidade da transformação de si, de poder lidar com as vicissitudes da vida, mas também lidar com a decadência, né, das relações humanas. Isso é tão importante porque eu acho que hoje em dia a tendência do ser humano é uma tendência solitária, né? Estar só. Né? Você falou de um garoto, eu me lembrei de um paciente meu, por exemplo, que tem 70 anos, que é uma pessoa muito bem sucedida, etc, 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 mas ele precisa vir à terapia porque lá ele encontra justamente esse aspecto humano de poder estar e ser quem ele é, sem representar nada, onde representar situações onde ele acaba não sendo. Quer dizer, a questão da existência que você estava falando antes, ela se dá num campo da intimidade, num campo da cumplicidade, a princípio. Não é? Isso, exatamente. Então, são situações que a gente testemunha, onde as pessoas vão procurar um terapeuta para ganhar pertencimento, para ter uma experiência de intimidade. Né? Então, eu acho que tem sim uma dimensão da psicoterapia, que ela é originária na história da humanidade. Agora tem uma questão da busca de terapia que vem para lidar com as decorrências da modernidade. A busca de pertencimento, a busca de intimidade, a busca de relações familiares, a busca de amigos. A busca de conhecer o próprio corpo. Exato. Porque existe um distanciamento do conhecimento do próprio corpo. O corpo ele passou a ser um objeto distante, um objeto performático dentro da sociedade. Concordo, né? E as pessoas acabam tendo sensações corporais absolutamente comuns e ficam muito assustados com essas respostas, com essas reações corpóreas que aparecem. Como o meu corpo não funciona como o meu smartphone. Não, isso é uma comparação fantástica, fantástica. Aliás, você sugeriu aquele livro, o Psique e Tecne. Eu conheço o Galiberti, lá da Itália, né? E eu comprei o livro. E comprei um outro também dele, que são sobre os vícios. Não sei se você leu, um livro pequenininho. E ele coloca os cotidiano e constante, né? E ele é tão poderoso, por causa da falta do contato, imagino eu, não é? Que ele acaba se tornando um vício. Sim, né? sim. Eu não diria que ele se torna, usando uma linguagem winnicottiana, né? Não se torna um objeto transicional, mas sim um objeto acessório, porque ele sustenta a própria condição humana. Exato, muito importante isso, exatamente.
Ele não é transicional. Não é transicional. Não é transicional, ele é objeto acessório. É. Né? Ele vem dar o suporte que, como você diz, né? Não há repertório para lidar com o corpo, né? As relações se dão, né? Rapidinho, né? Supostamente. E supostamente você está fazendo contato com uma multidão, né? Exato. A partir daquela pequena teoria. Tem uma psicanalista francesa que veio para o Brasil e ela disse uma coisa que eu achei bastante importante. Ela disse que esses objetos, tanto o computador como o uso da internet, por exemplo, como os smartphones, etc., eles ocupam muitas vezes o lugar de antidepressivos. Eu achei isso extremamente importante. Sim, certamente. Que o fato da pessoa ficar ativamente em contato com essa realidade, é verdade. Não é interessante isso? Exatamente, concordo. Então tem um lado que ela levanta como sendo um lado positivo. De fato, pode ser um lado positivo, mas que precisa de uma atenção mais humana também. Claro, porque também passa a ser, sim, ele tem uma função antidepressiva, ele é potencialmente um objeto de comunicação, potencialmente, porque a maior parte das vezes não é, né? E ele pode causar também uma deterioração do humano, né? Então precisa de cuidado, né? Acho que tem aspectos, sim, que podem ser interessantes, mas eles têm outros aspectos que a gente precisa ficar atento, né? E observar e cuidar, né? É nesse sentido, então, que uma outra pergunta que você fez, né? Isso é a nossa conversa. A psicoterapia nada mudou? Não, eu não acredito nisso, né? Mudando rapidamente e profundamente, né, do meu ponto de vista. Justamente porque, vamos dizer assim, a prática psicoterápica que nós realizamos, ela tem raízes na antiguidade, ela tem raízes na modernidade, né? Ela tem mazelas, né, que eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Eu também já tive pacientes, né, que me disseram o seguinte: a verdade, alguns pacientes me diziam assim, a verdade é que é algo de muito sinistro, e se sentavam, né? Isso era prática no bairro, né? As pessoas se sentavam e elas se visitavam e conversavam sobre a vida, né? Era uma psicoterapia comunitária. Era uma psicoterapia comunitária, corretamente. Mas que já era dada pelo próprio estilo de vida. Fazia parte da cultura, né? Fazia parte da cultura, né? Fazia parte da cultura. Eu me recordo, por exemplo, eu era menino, na rua, de repente, quando existia uma casa onde tinha um grande número de pessoas na porta, entrando e saindo, alguém tinha morrido, né? Então era público, não acontecia na invisibilidade de um hospital, né? Não. Então havia essa experiência comunitária, né? E a gente vai perceber que, com a modernidade, cada vez mais, houve uma deterioração das relações humanas, e a gente vai vendo que, de repente, o terapeuta, ele vai ocupando um lugar também que não é só da ordem daquele que ajuda a lidar com a existência, mas daquele que vem suprir a falta do amigo, né? A falta da convivência familiar, né? A ponto de por exemplo, um garoto, né? Eu lembro, já faz isso uns 10 anos, né? Um garotinho por volta de 6 anos, eu era terapeuta desse garoto, e certa vez ele me disse que ele estava tentando ver se conseguia um namorado para a sua avó, né? Eu falei, ué, por que você quer arrumar um namorado para a sua avó? Ele disse assim, Gilberto, eu preciso de um avô. Né? Claro. Né? É interessante, né? Então a gente vai vendo que vai ocorrendo a necessidade que o terapeuta venha suprir, né, deficiências, deteriorações das próprias relações humanas. Então é um adendo a essa questão que vinha desde a antiguidade da transformação de si, de poder lidar com as vicissitudes da vida, mas também lidar com a decadência, né, das relações humanas. Isso é tão importante porque eu acho que hoje em dia a tendência do ser humano é uma tendência solitária, né? Estar só. Né? Você falou de um garoto, eu me lembrei de um paciente meu, por exemplo, que tem 70 anos, que é uma pessoa muito bem sucedida, etc, 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 mas
ele precisa vir à terapia porque lá ele encontra justamente esse aspecto humano de poder estar e ser Exato. quem ele é, sem representar nada, Pois é. onde representar situações onde ele acaba não sendo. Sim. Quer dizer, a questão da existência que você estava falando antes, ela se dá num campo da intimidade, num campo da cumplicidade, a princípio. Não é? Isso, exatamente. Então, são situações que a gente testemunha, onde as pessoas vão procurar um terapeuta para